À primeira vista, fazer o diagnóstico precoce do câncer de pâncreas é uma boa ideia, uma vez que a sua incidência vem aumentando na população ocidental, a doença é assintomática em sua fase inicial e a doença tem uma alta letalidade. A despeito disso, o câncer de pâncreas, na realidade, não é um bom tumor para rastreio. Ele tem uma baixa incidência na população geral, a detecção da principal lesão precursora, a neoplasia pancreática intraepitelial, não é possível, e o custo com as estratégias de prevenção disponível é muito alto. Os esforços para o diagnóstico precoce do câncer de pâncreas tiveram início em 1973, com a descrição do câncer pancreático familiar. Foi apenas em 1999, no entanto, na Universidade de Washington, em Seattle, que a primeira série de pacientes com alto risco de câncer de pâncreas foram seguidos com a intenção de estabelecer o diagnóstico precoce e o seu tratamento. 5 anos depois, em 2004, em uma iniciativa do Johns Hopkins, sob a coordenação da doutora Márcia Irene Canto, que seguiu 36 pacientes com risco aumentado de câncer de pâncreas, que o diagnóstico em um paciente assintomático foi descrito. O paciente foi operado e teve uma sobrevida prolongada. Essa talvez tenha sido a primeira evidência que um programa de screening era eficaz no diagnóstico do câncer de pâncreas. Nos últimos 20 anos, vários programas foram montados, principalmente nos Estados Unidos e Europa. E 2 consórcios, o CAPS e o PRECED, estão ativos, coletando dados de vários serviços com o objetivo de estabelecer as bases do diagnóstico precoce do câncer de pâncreas. Em publicação recente de 2022, que reuniu todos os pacientes do Johns Hopkins, do CAPS-1 ao CAPS-5, 26 pacientes com câncer de pâncreas foram diagnosticados em 1.731 pacientes seguidos de alto risco. A maioria dos diagnósticos ocorreram dentro do segmento e 57,9% dos casos a doença foi descoberta no estádio 1, com índices de sobrevida em 5 anos de impressionantes 73,3%. Hoje, alguns pontos parecem estabelecidos no esforço de se diagnosticar precocemente o câncer de pâncreas. Primeiro, diferente do que acontece com câncer de mama, próstata e cólon, é inviável, pela baixa incidência, pesquisar o câncer de pâncreas indiscriminadamente na população geral. Segundo, os pacientes com determinadas mutações têm maior risco de desenvolver o câncer de pâncreas e merecem um segmento regular. Terceiro, o outro grupo que aparentemente merece segmento são aquelas pessoas que, mesmo sem mutações genéticas identificadas, têm 2 ou mais familiares de primeiro grau, ou seja, pais, irmãos e filhos, com diagnóstico de câncer de pâncreas. Quarto, o esquema de screening mais realizado na literatura é fazer uma ressonância magnética ou ecoendoscopia anual para os pacientes com risco aumentado. Quinto, no caso de cistos mucinosos, lesões sólidas ou dilatação do ducto pancreático principal sejam encontrados no segmento, uma discussão multidisciplinar envolvendo o cirurgião, o radiologista e o patologista deve ser realizada, para se definir se o caso deve ser operado ou continuar em segmento. Sexto, mesmo quando todos os protocolos são seguidos, o risco do desenvolvimento do câncer de pâncreas, excetuando mutações de alto risco, como a síndrome de Peutz-Jeghers, a síndrome do melanoma maligno atípico familiar e a pancreatite hereditária, é pequeno e um grande número de exames anuais são requeridos para que poucos casos de câncer de pâncreas sejam identificados. Por fim, o programa de segmento apresenta alguns problemas, entre eles a ansiedade e prejuízo da qualidade de vida na população de pacientes seguidos, que em sua maioria nunca desenvolverão câncer de pâncreas, o risco de tratamento cirúrgico e suas sequelas em casos de falso positivo e, por fim, os custos. Para concluir, hoje, com programas de screening adequados, é possível identificar o câncer de pâncreas em uma parte dos pacientes seguidos, ainda em uma fase curável da doença, o que nos permite afirmar, de acordo com as palavras da doutora Teresa Brentnall, o diagnóstico precoce do câncer de pâncreas hoje não é uma anomalia, e sim uma ocorrência comum. A despeito desse otimismo, há ainda uma grande expectativa de que os programas de screening do câncer de pâncreas sejam aprimorados. A inteligência artificial, avaliando o risco clínico individual de cada paciente, associada à identificação de lesões iniciais nos exames de imagem, a pesquisa de novos e mais específicos biomarcadores no sangue e a pesquisa de alterações genômicas no líquido do cisto mucinoso e do suco pancreático são candidatos a terem um papel relevante nos próximos anos no cenário do diagnóstico precoce do câncer de pâncreas. Se você se enquadra em alguma situação de risco aumentado de câncer de pâncreas, procure uma equipe competente e faça seu seguimento regularmente.